E aí, gente, no vídeo de hoje eu trouxe a Aline, minha prima, para ser nossa modelo e vou mostrar o tutorial dessa make com tons rosados. Essa é uma proposta bem legal para você ir para uma formatura ou um evento mais formal. Vou começar limpando a pele dela com algodão em uma água micelar e hidratando com o hidratante facial nutritivo da Nivea, para a maquiagem não craquelar e esfumar mais fácil. Espalhei o hidratante com os dedos e um pincelzinho e depois eu usei o primer da Biang porque ele forma um filme para camuflar toda a textura da pele. Depois disso eu também usei um pouquinho do BT Blur só nas áreas onde ela tem mais poros dilatados. E também para ajudar a dar uma matificada, já que ela me contou que a pele dela era super oleosa. Depois de preparar a pele, iniciei a construção com a camuflagem da Kryolan nos locais onde precisava de mais cobertura. Apliquei a camuflagem com a ajuda de um pincelzinho língua de gato e fui esfumando com a esponja pequenininha, mas só nas bordinhas, para não retirar a cobertura de onde a gente precisa de uma cobertura mais alta. E fui espalhando com batidinhas até essa camuflagem ficar bem esfumada. Fiz a misturinha dessas duas bases com diluidor e apliquei no rosto dela com um pincel língua de gato maior para espalhar todo o produto e depois eu vim removendo as marcações com a esponjinha. Levando a base também para todos os lugares que o pincel não alcança e espalhando bem para ficar uma cobertura bem uniforme. E aí já iniciei fazendo o contorno no rosto dela, apliquei outra camuflagem da Kryolan em um tom mais escuro e vim devolvendo as sombras do rosto dela que foram removidas com a base e a camuflagem. Depois disso, eu apliquei um corretivo 300 da Adversa para iluminar as áreas centrais do rosto e de blush usei esse rosinha cintilante da paleta da Ruby que já iluminou o rosto dela, mas para complementar eu também usei esse bronzer que eu uso como iluminador também da Ruby, que é um dos meus favoritos. Para selar essa pele, eu vim com o pó banana da Label, concentrando nas áreas onde a gente precisa que a maquiagem fique mais selada, abaixo dos olhos, ao lado da boca e abaixo do contorno para a gente destacar bastante esse contorno. Não esperei muito, já vim fazendo a remoção desse pó com o pincel e vim preenchendo as sobrancelhas dela, que na verdade já estavam feitas, ela tinha feito o design recentemente e eu só precisei mesmo passar uma pastinha para retirar o excesso de produto, de base e corretivo que tinha batido ali na sobrancelha. E aí iniciei a preparação da pálpebra dela para as sombras com o corretivo da Visela na cor 4 e não selei com nenhum pó, porque a sombra que eu ia usar em seguida não precisa de um pó para que ela não marque, ela já esfuma muito bem. Iniciei o esfumado no olho dela com essa sombrinha marrom bem quente e comecei aplicando ela, só depositando a sombra mesmo com um pincelzinho pequeno. Depois eu limpei esse mesmo pincel e vim esfumando a sombra, fazendo movimentos circulares, para ela ficar bem esfumada, mas ao mesmo tempo sem sair do lugar, então eu vim esfumando só os limites. Agora o segredo é calma, paciência e uma mãozinha bem leve para você não abrir essa sombra e seu esfumado ficar cheio de buraco, porque muitas vezes isso acontece porque você colocou muita força no pincel e acabou removendo a sombra de baixo. Agora eu venho com esse segundo marrom mais intenso, fazendo o degradê, aplicando nesse cantinho do olho dela e esfumando só os limites com o primeiro marrom que a gente tinha aplicado, sem invadir. Agora eu apliquei um pouquinho de sombra preta no cantinho para dar uma profundidade. O segredo de trabalhar com a sombra preta é você ter cuidado para ela não subir e tomar todo o esfumado. Quando você consegue essa habilidade, o preto torna seu esfumado muito mais bonito e com muito mais profundidade. O segredo é você cuidar para ele não sair dos limites. Depois disso, eu vim com o pincelzinho que estava sujo com aquele corretivo da Visela que a gente preparou a pálpebra dela e apliquei bem pouquinho só para limpar as sombras que caíram ali na pálpebra móvel, onde a gente vai aplicar as sombras clarinhas. E aí, com essa sombra maravilhosa da paleta da Mari Saad, esse tom de rosé bem brilhante, e vim aplicando ele do esfumado em direção ao cantinho interno do olho dela. Depois disso eu vim com a sombrinha bege bem clarinha para iluminar esse cantinho interno e abrir esse olho e apliquei no início do olho dela. Depois disso eu vim com esse glitter da Ruby e apliquei em cima do local onde a gente aplicou aquela primeira sombrinha cintilante. E aí para esse glitter não ficar solto ali, eu usei um pigmento da Colors para fazer esse degradê de texturas para vir do glitter mais fininho até o mais grosso. Iniciei o esfumado na parte inferior dos olhos dela com um delineador preto em gel e vim esfumando esse delineado junto com aquele marrom mais escuro que a gente aplicou. Vim conectando a parte inferior do olho dela com a superior e esfumando tudo pra fora para ficar esse detalhe dessa sombra bem finita, sem você ver onde ela termina. Depois eu vim removendo aquela camadinha de pó que eu fiz abaixo dos olhos dela e fiz um gatinho bem fino, mas bem puxado, porque a pálpebra dela é pequenininha, então não dava pra fazer um gatinho muito grosso. Mas eu queria muito fazer um gatinho naquela make. Aproveitei para dar esse efeito bem legal no gatinho que eu gosto bastante, que é esfumar a parte inferior dele e vim colando esses cílios
pra terminar a maquiagem dos olhos. E aí, com a mágica da edição, já apareci com outro olho pronto. E agora eu vou iniciar a aplicação do batom. Eu escolhi o 295 da Ruby Rose e fui aplicando do lado de fora da boca dela, fazendo um degradê até a parte de dentro. Vim aplicando com um pincelzinho e esfumando os cantinhos com o cotonete. E fiz a misturinha do Lip Oil da Ruby Rose com o BT Plastic para fazer esse gloss que tem partículas de brilho, mas ao mesmo tempo não é tão metálico. E tá pronta, esse foi o resultado final da make. Ela amou o resultado, então se você também gostou e vai reproduzir, não esquece de me marcar lá no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, me segue também, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.